essa canção várias vezes, né? Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível, Ele fará o impossível por você. E nós declaramos diversas vezes, na realidade a gente não vive isso. E eu estava lendo a Bíblia, né? Que eu estou lendo a Bíblia toda já de novo. Começando mais uma vez essa linguagem da mensagem. É a segunda vez que eu leio ela. E sempre salta aos olhos alguma coisa de novo, né? E é tão importante isso. Como a palavra de Deus, ela renova, ela traz um outro sentido para nossas vidas. E eu estava lendo, eu até esqueci o esboço. Não, tá aqui. Do que Deus ministrou ao meu coração. Falando disso que é impossível da parte de Deus. É uma passagem aqui que eu acho que é conhecida por muitos. E me fez saltar os olhos essa passagem que fala de Ana, quando ela desejava Samuel. E nesse período aqui, você vai ver em 1 Samuel, essa história de Ana intercedendo, onde a sua rival, ela mexia com os sentimentos de Ana, mexia com a estrutura de Ana. E eu nunca tinha percebido um fato maravilhoso. Ana, ela passava período de jejuns todas as vezes que ela ia para o santuário. Porque a aflição da sua alma era tão grande que ela não tinha apetite nenhum para poder fazer a sua refeição. E se você ler aqui, tem um momento quando ela vai fazendo uma intercessão, onde o sacerdote se aproxima dela e pergunta para ela por que ela está embriagada. E ela fala para o sacerdote ali que ela não estava embriagada, coisa nenhuma. E naquele dia, onde o sacerdote falou para ela que o Senhor conceda aquilo que está no teu coração, Ana volta para o seu esposo. E naquele dia, depois de comer, Ana se recompôs. E de mansinho, ela pôde entregar seu coração ao Eterno. Muito mais do que dar um filho, muito mais do que fazer uma mulher gerar filho, a estéril dar filho. Deus, ele não queria apenas dar um filho a Ana. Ele não queria só dar Samuel, Ana, mas muito mais do que dar um filho para Ana, Deus queria resgatar o coração de Ana. Deus queria que se manifestar para Ana, queria que Ana conhecesse o Senhor como Ele verdadeiramente é. Em diversas situações da nossa vida, nós precisamos estar sensível a essa voz, essa ação do Espírito Santo. Essa ação de Deus que muitas vezes a gente direciona para um homem, a gente culpa alguém, mas na realidade, quando nós estamos nessa total rendição ao Senhor, nós começamos a enxergar as estratégias de Deus e a gente vai ver em momentos diversos da Bíblia, onde Deus permite uma ação do diabo para vir contra o próprio Filho de Deus, que com certeza absoluta, naqueles 40 dias de jejum de Jesus, o diabo só se aproximou de Jesus porque o Senhor permitiu. Porque muito mais do que o poder do diabo, o que ele pode fazer, Deus, ele quer manifestar a sua grandeza. E ele usa as estratégias dele de uma forma que nós que o conhecemos, nós precisamos revelar ao Senhor. Muito mais do que dar um filho a Ana, Deus queria se comunicar com Ana. Deus queria um coração quebrantado, Deus queria um coração contrito. E esse coração quebrantado e contrito, a palavra nos afirma que ele não rejeita. E a oração que ele faz do fundo da alma, que Ana faz com todo o seu coração, aquela nossa oração por aquilo que nós desejamos, nos dará nova estratégia, nos dará nova forma de pensar, nos dará nova forma de se mover. Eu tenho certeza absoluta, se eu disser para você que está passando por uma situação difícil no casamento, se eu convocar você, vou dizer assim, vamos orar pelas mulheres que estão passando por um processo de separação, onde os esposos delas estão precisando voltar para Jesus, eu estou precisando voltar para casa. Eu tenho certeza absoluta que eu vou levantar um exército enorme, porque eu vou tocar na sua ferida. Se eu disser para você que nós iremos fazer uma oração pelos filhos, iremos fazer um período de oração, jejum e oração pelos filhos, eu tenho certeza absoluta, aquela mãe que está com filho, que está impossível de controlá-lo, aquele filho que está se distanciando do Senhor, distanciando do seu propósito, eu tenho certeza absoluta que eu vou mover muitos corações. Eu tenho certeza absoluta, se eu for fazer uma campanha de oração por concurso, por porta de emprego, eu tenho certeza absoluta que eu vou trazer muita gente. Mas muito mais do que trazer pessoas, muito mais do que trazer você para o seu propósito,
Deus, ele quer em todo o tempo se comunicar com você. Deus, ele quer muito mais do que você se interessar por aquilo que ele possa dar, você se interessar por algo mais profundo, algo que será levado para a eternidade, que é essa sua relação com o Senhor. Que quando nós colocamos ele em primeiro lugar, nós entendemos que muita coisa não tem o mesmo significado, ou nós passamos a ver essas coisas muito além do que aquilo que a gente pode imaginar. A gente começa a ver as estratégias do Senhor sendo reveladas a nós. E isso é o que acontece com Ana. Deus a daria. Seria um homem que iria fazer diferença para a sua nação. Porque o povo de Israel estava precisando de alguém, de um sacerdote reto e puro. E ela tinha plena convicção que ela tinha condições de gerar esse filho. E que nós tenhamos essa convicção que a resposta do Senhor, muito mais do que só uma resposta para nós, mas uma resposta que possa mudar situações, não só nossa, mas a situação daqueles que nos cercam. Que essa seja a nossa estratégia, não seja uma estratégia só nossa, mas uma estratégia para o reino. Meu querido Pastor Lucas, seja muito bem-vindo a essa live, muito bom estar com você aqui mais uma vez. Clare algo da parte de Deus que a gente está pronto para receber, para daqui a pouco chamar o Fred. Já já eu te chamo, viu, Fred? Estou dando espaço para o povo entrar, para o povo não perder a bênção que você vai declarar nessa noite aqui com a gente. Fica à vontade, Pastor Lucas, para declarar algo da parte do Senhor para nossas Boa vidas. noite, rapaz. Parece até que a gente estava longe, né? Que a gente não está na mesma casa, né? Ô, amor, é porque quando você está longe de mim, só sendo incômodos assim, já dá saudade. Você não sabe disso? Eu vou deixar só um versículo. Provérbios capítulo 23, versículo 12. Já que o grande mestre Fred vai estar falando aí sobre neurociência e o jejum, eu deixo esse verso que diz assim: dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. É importante nós termos essa diretriz de disciplina do coração, porque isso engloba tudo. E quando, imagino o Fred for detalhar para vocês, eu não sei qual é o assunto, mas a disciplina que você impõe, por exemplo, ao jejum, você está impondo ao seu corpo. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, olha, eu estou escravo de um vício. Eu disse, começa a jejuar. O que é que isso tem a ver? Tem a ver que quando você submete a sua carne, você diz, eu não vou comer, mas eu domino você, você começa a ter domínio sobre outras áreas da sua vida. Então, às vezes você vê esses palestrantes famosos e você diz assim, olha, acorde cedo, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, depois entre na água natural ou água gelada, faça, né, o exercício. Tudo isso, claro que todo ser humano, toda pessoa vai dizer, eu preferiria estar deitado, dormindo mais, estar na cama, mas você sabe que o seu corpo precisa de uma rotina saudável, o seu corpo precisa, por exemplo, o banho natural ou gelado, ele ativa a imunidade do seu corpo, os exercícios físicos, eles estimulam a sua imunidade e muitas outras substâncias químicas, porque nós somos frutos de uma química metabólica, então muita gente está doente emocionalmente, às vezes só porque não faz exercício, não tem uma alimentação adequada e a química vem totalmente contrária ao seu organismo, né? E a Bíblia diz, olha, ponha o seu coração em disciplina. Isso engloba tudo. Eu gosto desse verso. Ele diz, ó, e põe os seus ouvidos as palavras que dão conhecimento. Daqui a pouco o Fred vai trazer palavras que vão lhe dar conhecimento. Então o sábio, ele vai parar para ouvir, né? Ele vai parar para aprender, ter esse discernimento. E o coração engloba isso. Então, o jejum vai te dar uma disciplina também para o teu coração. Porque, às vezes, você vê as pessoas que dizem assim, olha, eu não... as pessoas estão, por exemplo, na escola dominical e o culto está acabando 11 horas, a pessoa, bora para casa, pelo amor de Deus, que eu estou morrendo de fome, eu já estou aqui me tremendo.
Aí quer dizer assim, você não aguenta esperar 1 hora ou meia hora, já está pensando no almoço. Imagine quando você se propuser a dizer assim, hoje eu vou passar um dia sem comer, vou impor disciplina. Tudo fica mais fácil. Quando você começa a impor disciplinas a você, você domina a sua língua, você começa a dominar melhor seus pensamentos, você começa a dominar os seus impulsos, você começa a dominar os seus vícios, você começa a dominar-se espiritualmente. Então, existem várias disciplinas espirituais. Quando vocês falam sobre o tripé, né, oração, palavra e jejum, vocês estão falando da disciplina da palavra. Estudar a palavra é uma disciplina. A oração é uma disciplina espiritual. Os grandes mestres falam, jejum é uma disciplina. A Bíblia vai dizer que quem controla a língua controla todo o corpo. Por quê? É uma disciplina você controlar o que você fala. Mas se você não se impõe o seu coração a uma disciplina, você não se submete a um autoaprendizado que você inflige isso a você mesmo, no seu próprio cérebro. Então, quando você diz assim, olha, eu estou falando demais, eu tô perdendo nessa área da vida por causa do impulso, eu estou explodindo com facilidade, eu estou cedendo à luxúria, eu estou cedendo à mentira, à inveja, seja lá o que for. Você tem várias disciplinas. Uma das disciplinas, é o jejum. Passe 3 dias em jejum, claro que com responsabilidade, se você não tem essa prática, é o Rodrigo aqui que está bagunçando tudo. Mas os próprios médicos, eles colocam você, eles indicam a você um jejum de 3 dias organicamente, porque reseta o teu organismo, o teu metabolismo. Você limpa tudo. O Fred, que é médico, aí pode dizer, ou seja, você fagocita, ou seja, as células boas, elas comem tudo que é de substâncias e células defeituosas. Então, no mínimo, se você quiser dar descanso ao teu intestino, tu faz um jejum de 1 dia na semana. Tu faz de 3, tu reseta o teu metabolismo, tu vai ver como você vai sentir até os aromas diferentes, você vai escutar melhor, o organismo começa a limpar. Você faz uma disciplina no seu organismo que você vai sentir melhor o metabolismo. Claro que vai dar fome, mas você começa a se controlar. Quando você controla o teu corpo, tu começa a controlar outras coisas. São reações em cadeia. Eu digo aqui por alunos, quando eu vejo alguém que diz assim, ó, eu vejo a pessoa e diz assim, olha, eu estou fazendo dieta. Aí eu disse, geralmente você que faz dieta, você é controlado nas finanças. Você que é controlado nas finanças, você também é controlado nos horários. Você é controlado nos horários, você também gosta de chegar nos horários cedo. Quando a pessoa é descontrolada de uma coisa, ela é descontrolada de um monte de coisa. Você vê a completa, total disciplina. Então, eu vou fechar aqui, para que o Fred daqui a pouco entre com vocês. Olha o que a Bíblia diz. Dedique à disciplina o seu coração. Isso significa que você vai ter várias frentes de disciplina. Então, hoje, põe na mente isso aqui. Eu preciso me disciplinar, me submeter à disciplina. É Salomão que diz, é a Bíblia Sagrada, é o Espírito Santo que diz. Eu preciso me submeter à disciplina. Então, disciplina no teu horário de acordar, no teu horário de dormir, se tu faz exercício, disciplina se você, nos teus horários devocionais, disciplina no teu jejum, disciplina em tudo. Aí você vai ver os resultados. Agora, sem disciplina, né, você vai ter realmente uma vida com vários resultados insatisfatórios. Então, faça um teste, você que está aí na live. Comece, tem várias opções, mas comece com a disciplina do jejum e preste atenção no teu corpo e nos resultados. E não vai comer, você vai orar mais, você vai ler a Bíblia mais. Então, você começa a ter esse resultado e você vai... Amém! Ela já está me cortando, né? Esse amém. Amém. Não, meu amor, Glória a Deus. jamais. Então, Provérbios 23, 12. Para vocês guardarem aí. Dedique a disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras do conhecimento, que agora vocês vão poder ouvir junto aí com a Mical e o grande neurocientista, psicólogo,
grande médico, grande homem de Deus, Fred, Neurofeedback. Vou deixar vocês com ele aí. Deus abençoe a todos, viu? Amém, meu amor. Isso aí, minha gente. Se eu for falar das experiências de mudança, aí surgiu. Eu estava num momento de conversando com a Kelly, esposa do pastor Alex. Eu disse, Kelly, acontece alguma coisa quando a gente jejua? Porque minha filha tem mudança de comportamento. Eu vejo testemunho de gente que tem ansiedade e não tem mais. Eu disse, tem alguma coisa que acontece aí na mente. Eu preciso que alguém me diga o que acontece no comportamento do ser humano com esse negócio de jejum. Aí comecei a orar, disse, Senhor, eu preciso entender isso, mas eu não tenho conhecimento. Eu não tenho estudo sobre o que eu vou falar. Me deu nome. Aí ele foi me deu o nome do Fred. E hoje ele está aqui conosco, nos presenteando com essa presença maravilhosa. Desde já, muito obrigado, Fred. É um prazer ter você conosco, trazendo um pouquinho da experiência, né? Que eu acredito, né? Que você leu alguma coisa sobre isso. E ver lá o movimento do nosso grupo, né? Que é um grupo bem pacato, um grupo sem nenhuma informação, que ninguém fala. Fred, fica à vontade. Graça e paz. Eu não sei se vocês estão me escutando bem, que eu estou com fone, mas aí vocês me áudio, tá bom? A Aqui tá luminosidade. Então, pessoal, eu queria inicialmente agradecer, Mical, a você, ao pastor Lucas, pelo convite. Estou bem nervoso, né? Sempre. Olha, não acredito nisso. Eu vou explicar por quê. Né? Eu não sei se você... Acho que a gente não se conhece ainda tanto, né? De tentar para conversar, mas esse convite, ele chegou para mim de um modo muito especial, né? Porque eu sempre tenho dito isso na igreja, porque de alguma maneira nesse convite eu revisitei muito do meu passado, né? Muito da minha caminhada cristã, muito das minhas jornadas de jejum, também em muitos momentos da minha vida. E, para ser sincero, eu nunca tinha parado para pensar nessa experiência atual, enquanto cristão que jejuava, cristão que meditava, cristão que tinha tido, né, toda essa caminhada, com essa outra parte da minha vida, que é a parte da ciência, a parte da neurociência, a parte da psicologia. E eu lembro que quando você fez o convite lá atrás, eu disse, meu Deus, eu vou falar sobre o quê? Né? E aí, vocês me deram esse livro, foi extremamente importante. Hoje mesmo eu estava relendo algumas coisas, estava escutando, achei ele em áudio também, estava andando no carro, escutando algumas partes. E ontem à noite fui à igreja, né? Quando cheguei lá, quem estava pregando era o pastor Lucas. E, gente, não tem aquele dia que você vai para a igreja que parece que a pregação do pastor, ele estava sabendo exatamente o que você vinha falando com Deus e ele fala com você diretamente, parece que a palavra ontem não tinha ninguém entre aquelas centenas de pessoas ali na igreja. E só tinha eu, meu Deus. Glória a Deus. E aí hoje, assim, eu orei bastante durante o dia, perguntando a Deus, como é que vai ser mais tarde, como é que, né, o que é que tu queres que eu tente colocar a partir da minha vivência, a partir daquilo que eu tenho estudado, mas muito na expectativa de abençoar, sabe, de abençoar as pessoas, de buscar contribuir com a ampliação, né, um pouco dessa compreensão acerca de jejum, acerca de meditação também, que eu vou fazer um link entre essas duas coisas, principalmente, assim, Mical, que é uma coisa que eu acho que é muito cara nesse movimento que vocês estão encabeçando com esse grupo, e que eu também já estou querendo fazer parte, me dizendo a Eliana hoje, a gente vindo para casa e conversando com ela, disse, Eliana, eu quero entrar nesse projeto, eu quero começar a jejuar junto com o pessoal também, porque Glória a Deus. Né, aquilo que tem acontecido na vida das pessoas, e eu tenho Glória a Deus. Experiências que eu tive nesses meus 35 anos de cristão, e digo muito a vocês assim, muito do que eu sou hoje não se explica a partir das muitas terapias que eu já fiz, não se explica a partir dos muitos processos de autoconhecimento que eu venho
disparando na minha vida, mas muito se explica lá atrás nos movimentos de aproximação com Deus, e eu não sabia, mas quanto mais eu me aproximava de Deus, ou quanto mais eu buscava me aproximar de Deus, na verdade eu estava me aproximando de mim, né? Eu estava me conhecendo, eu estava vendo algumas dimensões da minha vida que eram dimensões obscuras, dimensões que eu até evitava, até que eu não sabia, mas que quanto mais eu me aproximava de Deus, mais luz vinha na minha vida, e aí eu conseguia me enxergar melhor, eu conseguia me compreender melhor, até que um dia eu estava supervisionando uns alunos na faculdade, e aí eu lembro que um aluno perguntou assim: professor, deixa eu lhe perguntar uma coisa, assim, existem algumas coisas em você, no jeito que você fala, no jeito que você se posiciona dentro de algumas coisas, e aí eu queria que você contasse para a gente como é que foi essa trajetória dentro da psicologia, o que é que você leu e tal. E eu lembro como hoje, que naquele momento de supervisão, eu disse para eles assim: olha, um dia eu vou chegar a conversar com vocês sobre isso, porque, na verdade, essa história começa muito antes da psicologia na minha vida, né? Na verdade, essa história começa 10, 15 anos antes da psicologia na minha vida, quando lá atrás eu tenho um encontro com o Evangelho, eu tenho um encontro com Jesus, e eu começo a vivenciar algumas experiências, coisa que eu nem entendia bem ao certo, mas participava daquelas campanhas de jejum, de oração, aquelas orações de madrugada, aquelas idas para a igreja lá em Garanhuns, tendo frio, medonho, mas às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã, às vezes com a chave da igreja, para abrir a igreja. E assim, eu chego me emocionando porque eu sei que foi naqueles momentos em que Deus foi trabalhando na minha vida e que foi forjando aquilo que eu sou hoje, sabe? Aquilo que eu sou hoje enquanto pessoa, aquilo que eu sou hoje enquanto marido, enquanto pai. E isso tem me habilitado muito nesses anos, inclusive a escutar as pessoas, penso eu, assim, mas sem nenhuma pretensão, mas essa é a minha experiência, eu não posso negar a minha experiência, escutar algumas dimensões das pessoas, alguns aspectos das falas das pessoas, entendendo porque Deus me permitiu ser transformado, sabe? Passar por essa metanoia, por essa transformação radical, né, de corpo, alma e espírito. E assim, essa live com vocês hoje, na verdade, Mical, é um ponto de encontro, sabe? Um encontro de anos, são décadas dessa caminhada, de um presente, né? E de um futuro. E ontem na igreja, quando o pastor Lucas estava pregando, eu lembro que ele citou um texto de Segunda Reis, quando alguém se referenciou a Eliseu, né, sem pretensão nenhuma, nem de me colocar perto de Eliseu, mas assim, alguém se referenciou a ele dizendo assim: existe um profeta que ele se via a Elias, né, que ele se via a água, alguma coisa assim. Deitava água na mão do profeta Elias. Exatamente. Na hora que ele estava falando isso, veio na minha mente assim a quantidade de águas, né, que nessa caminhada eu tive a oportunidade de estar servindo na igreja, de estar servindo homens e mulheres de Deus, de estar podendo ajudar pessoas, de estar podendo compartilhar experiências naturais, mas sobretudo espirituais. E assim, eu digo a vocês que essa live hoje ela representa muito para mim, né? Nesse momento. Eu ontem fiz um voto e disse: Deus, eu quero voltar a dar alguns passos nessa direção. Esses passos mudaram muito minha vida. Então, eu queria fazer essa introdução apenas para contextualizar vocês, para dizer a relevância que tem esse momento. Perfeito, perfeito. E assim, isso é maravilhoso. Às vezes eu falo para Lucas que eu não tenho como alcançar a dimensão, e até mesmo eu me nego a fazer isso, né? De alcançar a dimensão do que a gente faz aqui. Porque o que a gente faz realmente a intenção sempre é o Senhor. Antes de sempre começar alguma live, antes de fazer qualquer coisa, primeiro é Ele. Cada palavra, cada coisa. E às vezes eu fico impressionada como ele vai traçando as coisas de forma que a gente não percebe. Uma das coisas assim que eu me nego a olhar é as visualizações que tem nos meus vídeos e nos stories. Eu me nego a olhar porque o próprio Espírito Santo ele falou que eu não me preocupasse com isso. Que ele disse que a mensagem chegaria para quem teria que chegar. Então, eu fico muito feliz porque o Espírito Santo, ele deu o seu nome. Verdadeiramente, em oração, ele me deu o seu nome. Então, ele tem um projeto, ele tem algo para fazer.
E uma das orações que eu faço sempre, né, porque eu não quero caminhar só, nunca tive intenção de caminhar só, e eu preciso de pessoas que tenham respaldo, porque o meu conhecimento é nenhum. Se eu disser, não conheço quase nada da Bíblia, o que eu conheço mesmo é a sede, pronto. Essa aí eu conheço, que eu tô indo, só indo. E essa sede é esse aonde eu quero ir, pronto, é sede. E eu preciso de pessoas, né, que tenham conhecimento que eu não tenho. Pessoas que estudaram, o pastor Lucas que estuda a palavra, doutor Henrique que estuda a saúde integrativa, e ele trabalha muito a questão do jejum, a doutora Camila Beltrame, que é endocrinologista. E eu dizia, Senhor, eu preciso de um tripé, eu preciso de um tripé de pessoas da área da saúde. E começou a surgir essa questão, e eu tenho certeza que isso que está acontecendo aqui, olha, pelo meu conhecimento, doutor Fred, olha, eu nunca na minha vida iria criar algo desse tipo. De certeza absoluta. É algo que vem do Espírito Santo. Tenho a plena convicção disso. E ele está nos conectando. E fico muito feliz. Eu quero ver se o Senhor vai caminhando conosco nessa trajetória, vendo aí as mudanças que vão acontecer nas nossas vidas. E o Senhor viver também isso vai ser maravilhoso, sem dúvida alguma. Honrada, muito honrada de ter o Senhor aí por Não, perto. pelo amor de Deus. Então você, vou chamar você mesmo. A gente chama de senhor, mas a gente fica esperando uma liberdadezinha. Vá. Então, Micael, eu pensei em um monte de coisa, né? Eu não sei, inclusive, quanto tempo a gente tem para poder... O tempo que você quiser, a gente vai até amanhã de manhã. A gente vai até as vigílias lá de Garanhuns. E se eu ficava com a chave, a gente vai até 5 da manhã, Então, sem nenhum vamos caminhando. Eu problema. vou fazer algumas anotações aqui. Você fez. E aí, eu vou pedir licença para ir lendo alguns pontos aqui e discorrendo com vocês alguns aspectos que eu acho que são importantes para esse primeiro contato nosso. Um primeiro aspecto é o seguinte, eu acho que já tinha falado isso, mas quero repetir, que eu acho que esse movimento que vocês estão cabeçando, esse tripé que você fala, eu acho que é extremamente importante, é diferente da minha experiência lá atrás, porque eu aprendi a pensar jejum apenas a partir de uma dimensão espiritual, né? Isso na minha trajetória enquanto cristão e tal. E com o passar do tempo, nós vamos vendo que, embora nós estejamos falando aqui, principalmente, a partir de um viés, de uma perspectiva espiritual, mas nós somos seres integrais, nós somos seres completos, nós somos corpo, alma e espírito, e nós precisamos começar a pensar tanto nas repercussões, né, como nos compromissos, né, em todos os movimentos que são disparados em todas essas áreas. Então, assim, a primeira coisa é isso, assim, que nós, quando pensamos no jejum nessa perspectiva, nós estamos pensando nesse humano integral e que tem repercussões em múltiplas áreas, né? Agora, uma coisa que eu não posso deixar de dizer e de chamar a atenção é que, em alguns momentos, a gente vai precisar, pelo menos nessa live de hoje, se ater um pouco a esse olhar mais científico. Eu vou tentar fazer um diálogo a partir dessa perspectiva da neurociência, do comportamento, porque existe uma dimensão no jejum que nós estamos falando, que é uma dimensão que transcende, né? Que é uma dimensão que é espiritual. E essa dimensão, ela não vai ser a dimensão que eu vou tentar, assim, que eu vou me ater hoje, né? Então, assim, eu vou tentar exatamente trazer alguns pontos daquilo que tem se discutido, que tem se estudado, que tem se pesquisado. E aí eu estava lendo um texto lá de Paulo, 2 Coríntios 11, 27. Eu até anotei aqui, deixa eu só achar aqui, que eu deixei aberto aqui no computador, que me chamou muita atenção quando ele diz assim: trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Então aqui a gente tem uma diferenciação importante que a gente precisa estar fazendo, que essa experiência de jejum que a gente vai estar discutindo hoje, sobre esses aspectos psicológicos envolvidos, sobre essas repercussões em termos de cérebro, em termos de comportamento, nós não estamos falando apenas na dimensão do jejum enquanto restrição de alimentação, né? E aí eu queria fazer um link aqui, a partir de agora a minha fala toda vai partir por esse viés, entre esse jejum com intencionalidade. Então, estamos falando de um momento onde eu decido me abster de um alimento, mas eu tenho uma
intencionalidade, que é uma intencionalidade transcendental, né? Uma intencionalidade de contato com o espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque as pesquisas que eu tive contato, que fui buscar, elas se encontram muito nesse elo entre essa dimensão do jejum, muito menos do jejum enquanto pesquisa, mas muito sobre esse movimento de meditação, esse movimento de contemplação, de busca de transcendência, de espiritualidade. Então, a partir de agora, eu vou tentar estar fazendo esse diálogo sempre esses dois aspectos. Não vou falar necessariamente de um jejum enquanto apenas mudança de um padrão alimentar, mas de um jejum enquanto uma intencionalidade por uma busca espiritual, por uma busca de transcendência, e o quanto isso altera o funcionamento do nosso cérebro, né? Eu gostei muito da expressão que o pastor Lucas usou, né, que eu tinha até pensado nessa expressão também, que é a expressão reset, né? Então, assim, nós vamos pensar esse jejum enquanto uma experiência de reset, uma experiência de onde eu busco mudar uma lógica, que é até a lógica natural, a lógica mais automática que o corpo vai admitindo, né, que a mente vai admitindo no comportamento cotidiano, mas que quando nós intencionalmente paramos e dizemos, não, eu vou fazer um ato disciplinado, como o pastor Lucas estava falando, mas um ato de me abster de algumas coisas, e nesse caso específico, do alimento, mas além de me abster, eu vou me focar em uma busca por uma experiência, que é uma experiência transcendental, que é uma experiência que vai além do âmbito da horizontalidade do humano. Isso aponta uma série de mudanças impressionantes em termos de cérebro, né, em termos de comportamento, e aí eu elenquei várias delas e vou tentar estar trazendo aqui, não sei se as pessoas vão se identificar com alguma coisa e tal, e se quiserem também colocando alguma questão, interferindo, podem interferir o tempo inteiro, tá? Então assim, um primeiro aspecto é esse. Um segundo aspecto importante, que eu acho que a gente não pode esquecer, é que nós estamos falando sempre de um sistema, né, corpo, alma e espírito, e de um sistema complexo. Então, eu sempre tenho muito cuidado em pontuar isso, porque às vezes a gente busca explicações de causalidade linear, tipo assim, se isso, então isso. Do tipo assim, se eu fizer 3 dias de jejum, então, né? E em um sistema complexo, a gente não pode afirmar necessariamente que se eu fizer 1 dia ou 3 dias, então, tá, do ponto de vista neuroquímico, psicofisiológico, o que eu posso dizer é o seguinte: o que tem se demonstrado é que experiências de jejum, experiências de meditação, experiências onde eu busco esse esvaziamento de mim, tem se correlacionado com uma série de mudanças do ponto de vista psicofisiológico, do ponto de vista comportamental, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista cognitivo, e nós precisamos estar olhando para essas coisas como quem constrói quebra-cabeça, né? Porque há muitas mudanças, do tipo assim, o pastor Lucas disse aí agora há pouco, uma pessoa que é disciplinada na alimentação, né, ela, consequentemente, ela também tende a ser disciplinada em outras áreas. E aí o que acontece? Quando eu entro num processo de jejum, a própria decisão de começar o jejum, a própria decisão de me abster de algumas coisas em função de algo que eu elejo como sendo maior, né? E isso já dispara uma série de processos psicológicos que vão repercutindo em muitas áreas, e quando eu menos imagino, eu estou fazendo um jejum motivado por uma causa, mas isso está repercutindo na dinâmica do meu trabalho, está repercutindo na dinâmica do meu casamento, está repercutindo na minha dinâmica do trânsito, está repercutindo na minha dinâmica comigo mesmo, está repercutindo no meu humor. Então, assim, há uma complexidade, há um engendramento, há uma engrenagem, né, muito ampla, e que o nosso trabalho, eu penso que esse grupo vai ter um potencial muito grande, está tendo já, eu tenho acompanhado no WhatsApp, é a gente ir vendo, puxa vida, ó, tem coisas na minha vida, tem coisas no meu grupo, tem coisas nessa comunidade que estão mudando, né? Em que medida essas coisas revelam esse esforço individual e coletivo na busca de algo que não se amarra na materialidade do tempo presente. Eu não sei se está muito complexo a fala, não sei se
Se tá claro. Para mim tá Entende? perfeito. Para mim Pois tá é. perfeito. E aí, Porque justamente essa complexidade é onde eu acho a perfeição, né? Por isso que sempre eu proponho nos jejuns, coloque Deus em primeiro lugar, né? Vamos buscar logo o Senhor. Porque quando Ele está no centro de tudo, e eu passo por um processo de intencionalidade, eu começo a jejuar, eu tenho um hábito de comunicação com Ele, eu tenho um hábito da leitura da palavra, eu reflito, eu medito na palavra, eu começo a intencionalmente fazer isso, muitas vezes, assim, não vai ser prazeroso, porque no início, até o processo da gente conseguir fazer com que isso seja uma realidade, é um processo de começar e não continuar, e eu vou no outro dia, tento começar de novo e não consigo. E depois a gente vai sentindo que isso ele surte um efeito em todas as áreas. E é incrível como isso acontece, mesmo sem eu querer que isso aconteça, mas parece que é o fruto, é o fruto, né? E esse fruto ele vai vindo porque intencionalmente eu estou começando a tirar algo de mim que eu posso tirar muito mais, né? É perfeito. Eu estou entendendo então, tudo que você está dizendo. Eu estou me vendo. Eu estou vendo meu nome e assim, aí, Mical, escrito aí assim, embaixo. pessoal, talvez a gente pudesse definir o jejum, talvez hoje mais do que nunca, né, como um movimento de contracultura, um movimento de contrafluxo. Por quê? Porque pense, quem é o sujeito do século XXI, né? Quem somos nós, quem são os nossos filhos, principalmente, até mais do que nós. Quando nós olhamos para os nossos filhos, nós vemos produtos do século XXI. Né? Eles nasceram imersos nesses... Né? Os meus, a filha de 2005, o filho é de 2008. Então, eles nascem em uma geração muito diferente, né? Onde a gente tem uma hipervivência de vários aspectos, que são aspectos desafiadores. E você olhar para nós, no ritmo que nós vivemos, você olhar para essa geração e você propor um movimento de esvaziamento, um movimento de renúncia, um movimento de disciplina, um movimento de busca da transcendência, coisa meio que louca, no sentido de que a vida ela funciona na contramão disso. Né? Cada vez mais nós somos mais hedonistas, nós estamos mais ligados em prazer. Eu olhei aqui uma série de coisas aqui, ó. Coloquei. Vivemos numa sociedade cada vez mais hedonista, busca pelo prazer, Então a coisa ela é boa se ela for prazerosa para nós. Se não for prazeroso, a gente descarta. Ou no momento em que deixar de ser tão prazeroso, a gente descarta. Né? Isso nas relações, isso nas coisas, nas pessoas, nas igrejas. Né? Eu gostaria até dizer que na nossa própria pretensão de relação com o divino. Né? Então, assim, eu tenho uma Sim. Exatamente. Se ele não agrada, acabou. Eu vou atrás de outro. Para que buscar? Né? Extremamente narcisistas. Nós somos e cada vez estamos um tratamento tão grande por nós mesmos, né, que pensar em abrir mão de nós é quase um pecado. Né? Tipo assim, não. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e... Né, o discurso muitas vezes é muito assim, pense em você primeiro, seja feliz, busque a sua felicidade, busque... Não que isso seja errado do ponto de vista da felicidade enquanto consequência, mas a felicidade enquanto causalidade, sabe? Assim, eu vivo em função de um projeto que me faça feliz naquilo que eu entendo como felicidade. Né? E aí, individual, ainda mais. Altamente muito egoísta, a minha. Né? A minha. Altamente egoísta. Uma sociedade altamente apressada. Né? Nós vivemos muito apressados. Eu vou ter férias hoje. Né? Agradecer pela paciência em ter sustentado essa live até hoje. Né? Mas eu voltei hoje e eu jantei há pouco tempo. Tipo assim, como? Né? A vida é muito corrida. Quando você pensa em fazer um jejum, não enquanto passar fome,
mas o jejum, enquanto uma intencionalidade de uma busca dessa transcendência, você diz, espera aí, calma, eu preciso, além do hábito alimentar, eu preciso mudar o meu ritmo de tempo para meditar, de tempo para orar, de tempo para refletir, de tempo... Então, é quase que o jejum ele se torna contraproducente no modelo de vida que a gente vai sustentando, né? Então, quando o pastor fala do reset, né? Quando eu tento inserir esse conceito de contracultura, eu estava pensando aqui, antes de começar a live, meio que um motor que vai girando em uma direção e, de repente, você faz uma força para que ele vá ao contrário, para desacelerar. Isso no começo é uma loucura. É tipo assim, como? Né? A tilt, né? Mas o próprio organismo. O próprio organismo, e né? o próprio cérebro, a gente vai ver um pouquinho disso. Por quê? A gente tem um cérebro que ele é desenhado para a sobrevivência, né? E a sobrevivência, muitas vezes, ela está relacionada a uma atividade muito reativa ao estresse. Então, a gente está hiperativado, a gente está com um sistema que a gente chama sistema nervoso autônomo simpático muito ativado. Que é isso? É uma permanente para estado de luta ou fuga. É como se o tempo inteiro eu estivesse com um leão atrás de mim e eu tenho que estar matando leões. É matando leão no trânsito, matando leão na feira, matando leão no cartão de crédito, matando leão na escola, matando leão... E aí, quando eu entro em um movimento de jejum, quando eu entro em um movimento de meditação, quando eu entro em um movimento de busca dessa espiritualidade, o que é que eu faço? Eu vou meio que mudar a correlação de forças no meu cérebro. Eu vou tentar demonstrar um pouquinho isso daqui a pouco. E isso, no começo, isso causa um certo aqui. Por quê? Porque a primeira sensação é de que, assim, eu estou perdendo o controle, né? Eu estou perdendo o controle das coisas. Mas é exatamente na perda do controle que mora o segredo. Porque quando eu perco o controle, né, eu necessariamente preciso entregar o controle. E aí, É lindo isso. É lindo. Olha, eu já estou aqui. Minha gente, dá glória aí, que Deus está falando aqui com a gente desde o começo, pelo amor do Pai. Ai, que coisa linda. E é perfeito. Esse negócio da sobrevivência é lindo, é lindo. Quando a gente começa a fazer os jejuns mais prolongados, né? É incrível, é incrível. Primeiro, a sensibilidade do reino espiritual, isso aí é perfeito. E depois, os primeiros dias, eles são bem agressivos para o organismo, né? E essa sobrevivência, que eu acho a perfeição da criação do Senhor, né? Depois, eu não sei o que é que ele faz no nosso organismo, que a fome, ela existe, mas ela não é necessária. Existe isso. Ele faz com que o nosso organismo, ele se readeque, comece a ter novos hábitos e, internamente falando em termos de organismo, o organismo ele passa a ter um quesito mesmo de sobrevivência. Eu me lembro que quando, no início, antes da gente começar o jejum mais intenso, o Lucas ficava falando, amor, a gente vai morrer. Vai morrer. E vai morrer. Eu digo, vai não, a gente não vai morrer. E quando foi para o jejum mais intenso, aí eu fui falar com o doutor Henrique, e aí o doutor Henrique disse, porque o Lucas não queria que eu fizesse, né? Ele disse, ela não vai morrer. E realmente, o organismo, Deus, ele nos criou para sobreviver. E ele vai, agora sim, eu acredito que também tem muito a ver com o ambiente, né? O ambiente, se o ambiente não está tão estressado, eu não recebo tanto impacto, porque eu estou sensível. A gente, nesse processo de jejum, a gente passa um processo de se esvaziar. Então, o ambiente, ele me traz alguns estresses que eu passo a absorver muito mais do que se eu não tivesse, se eu tivesse me alimentando. Então, Mical, não sei se tem alguma relação, viu, Fred? Eu estou dizendo isso. De forma de sensação. Assim, acho que é super importante você estar falando. Por quê? O que acontece? Eu fazendo essa viagem, né, retrospectiva lá na minha trajetória, eu consigo diferenciar momentos em que eu jejuava com uma adequação, uma mudança na minha rotina em função desse jejum, tá? E momentos que eu jejuava e continuava a vida como estava antes, né? Quando eu continuava a vida como estava antes, é como se, vou te dizer assim, é como se
a estrutura se conta. Mas por que não dá conta, eu acho? Né? E é uma questão bem de achismo mesmo. Porque o jejum, enquanto não passar fome, né? Mas o jejum, enquanto um processo de intencionalidade, ele requer uma mudança no modo como a gente se posiciona na vida. Né? Ele requer, por exemplo, uma reflexão cuidadosa sobre o quão pesada está a nossa rotina. Né? Porque às vezes a gente quer jejuar, mas a gente não quer jejuar da rotina. A gente não quer abrir mão da rotina. E aí o que é que eu faço? Eu estou dizendo para o meu cérebro, né, que eu estou em um processo de reorganização para uma vida mais contemplativa, mais meditativa, né? Mas eu estou mantendo e sustentando uma rotina que ela tem de tudo menos meditativa e contemplativa. E aí o que é que eu faço? Eu bagunço o processo. Né? Então, assim, existem algumas decisões na vida da gente que elas têm repercussões concretas e que a gente tem que assumi-las. Né? Tipo assim, aquela coisa, Sim. eu não posso só mudar de nome, eu tenho, ou mudo de nome ou mudo de comportamento. Não tem aquela historinha lá do Alexandre com o soldado e tal. Então, uma vez que eu assumo, não, eu quero um movimento de jejum, eu também preciso olhar para a minha vida e dizer assim, quais são os momentos, quais são os movimentos que eu farei para também me aproximar dessa relação de espiritualidade, de transcendência, até para escutar. Porque o jejum, ele tem uma forte relação com o silêncio. Né? Esse esvaziamento, ele também precisa, e ele aguça a nossa capacidade de percepção das coisas, né? Mas a gente tem que se permitir perceber. Porque, às vezes, eu não me permito perceber, uma vez que eu não entro também na mudança. Eu não assumo o preço de uma mudança de rotina. E aí, o que acontece? Eu entro em exaustão. Por quê? Porque a minha reserva, a equação do processo muda. Sabe? É tipo assim, eu tenho um carro acostumado a fazer altas ultrapassagens, não pega, aquela coisa, o carro bem turbinado, bem envenenado, como o pessoal chama, e de repente eu digo, não, eu vou fazer uma viagem suave, pra praia, não sei o quê, parará. Eu tenho que fazer uma regulação também no modo como eu dirijo. Porque se eu vou para a praia, mas eu continuo com o pé embaixo, tipo, assim, né, como assim? Tem uma desincronização de propósito. Né? E assim, isso não é fácil, mas para mim, né, tá no pacote da decisão, está no pacote da intencionalidade. Né? E aí, deixa eu tentar fazer alguns comentários sobre algumas pesquisas que eu tive acessando. Enquanto a gente estava aqui, né, eu vi que entrou o Paulo. O Paulo é um mestre, um professor, assim, uma pessoa querida, sabe tudo de neurociência. Aí eu digo, meu Deus do céu, o Paulo está na live, pode Fortaleza. Eu vi, o Paulo deu um feedback Paulo na também. Live, então, Paulo, seja bem-vindo, Paulo. Comigo, Paulo. Qualquer coisa você corrige aí. Eu trouxe meu cérebrozinho do consultório. Né? Quer dizer, né? Eu tenho um aqui dentro e um aqui fora. Né? Tentar demonstrar para vocês algumas coisas que eu anotei aqui. Um primeiro aspecto, que talvez seja o aspecto mais falado hoje em dia, talvez vocês tenham discutido. Eu assisti algumas lives também, né, com o doutor que você falou aí, Henrique e tal, e ele fala doutor Henrique. Um pouco alimentar, integrativa e tal. E isso acho que é bem já, e que eu vou colocar como primeiro ponto. Antes disso, assim, eu queria linkar com vocês 4 aspectos, tá, do que eu vou estar chamando de repercussões psicológicas. Quando eu estou falando de psiquismo, tá, eu vou entender que há uma dimensão que é uma dimensão cognitiva,
que eu vou chamar de pensamento, racionalidade. Tá? Então, a gente vai tentar pensar impactos dessa relação jejum-meditação, né, nessa cognição, nessa racionalidade, no modo como nós pensamos. Outro aspecto é na atividade, no modo como nós sentimos. Então, há repercussões no modo como pensamos, há repercussões no modo como sentimos, há repercussões no comportamento, óbvio, no modo como nós nos comportamentamos, nos comportamos, e há repercussões no campo da neuropsicologia, da psicologia, no modo como esse cérebro se organiza. Então, eu vou estar tentando elencar alguns aspectos que envolvem os quatro, em alguns momentos isoladamente, mas geralmente os quatro entrelaçados, tá? Então, olha só. Uma primeira repercussão importante, né? Jejum é sabido, é comprovado, já foi discutido aqui em outros momentos, tem um efeito importantíssimo no processo de neuroinflamação. Isso é uma questão que cada vez mais tem se falado. Eu fiz um curso agora há pouco com o Paulo, com o Santiago, que é um mestre neurotécnico internacional, né? E tem se falado muito no mundo inteiro sobre neuroinflamação, neurotoxicidade. E aí nós já sabemos, e cada vez mais se comprova, que o jejum está associado com esse reset, né? E com o reequilíbrio de uma série de substâncias no corpo que favorecem uma desinflamação do cérebro, uma desinflamação do sistema nervoso, né? Nós temos alguns processos que são processos complexos, que de repente não vale a pena a gente detalhando agora, mas eu coloquei algum deles aqui. Por exemplo, há um fator que a gente chama de BDNF, que é fator neurotrófico derivado do cérebro, que está relacionado a quê? A uma característica cerebral chamada de neuroplasticidade e de neurogênese. O que é que nós sabemos? O jejum ele tem um forte impacto no aumento desse fator neurotrófico, tá? E isso favorece a neuroplasticidade, ou seja, uma vez que eu desinflamo essa estrutura, eu favoreço para que a estrutura ela possa criar novas conexões de um modo mais ágil, de um modo mais eficiente, né? E isso vai repercutir em todo o nosso comportamento mental, desde os aspectos cognitivos, desde os aspectos afetivos, em relação às memórias, em relação ao modo como nós lidamos com traumas. Então, isso é uma questão importante, isso é uma questão muito básica, que eu quis falar em primeiro lugar ela, porque ela diz respeito realmente a questões químicas no cérebro, né? Então, há mudanças químicas que acontecem em toda essa estrutura desse eixo cérebro-intestino, e essa desinflamação, essa mudança muda mesmo, uma mudança que muda, né? Desculpa o equívoco de português aí, mas repercute no modo como nós funcionamos do ponto de vista. Hoje a gente sabe, Mikau, e acredito que vocês já tenham discutido isso em algum momento, que grande parte dos nossos neurotransmissores, eles são produzidos no intestino. Um deles, por exemplo, serotonina, né? Forte relação com o bem-estar. Então, hoje se discute muito isso, como é que a gente está pensando em um terapeuta, como é que a gente está pensando no paciente, né? Na mudança de conceitos, na mudança do modo como ele pensa a afetividade, se a gente não muda a relação do modo como ele se alimenta, porque esse intestino inflamado, ele vai diminuir a produção de serotonina, ele vai repercutir em uma menor disponibilidade de serotonina no cérebro, consequentemente eu tenho alterações comportamentais, cognitivas, que estão relacionadas exatamente com processos neurotóxicos, com processos alimentares. Então, esse ponto, eu acho que é o ponto mais pacificado, né? A relação que eu tenho entre jejum e neuroinflamação, né? Ou diminuição da neuroinflamação, da neurotoxicidade. Então, esse ponto eu acho que ele é pacífico. Eu não sei se tem alguma dúvida em relação a ele, e aí eu vou adiantar, ok? Bom, perfeito. Aí a gente entra nos aspectos mais comportamentais, né? E aí eu elenquei uma série de estudos, depois eu posso até mandar os links para vocês darem uma olhada. E aí eu vou tentar ir lendo um a um.
pensem comigo aqui nessa estruturazinha, tá? Nesse meu terceiro cérebro, né? Que o segundo é o intestino, então esse é o terceiro cérebro. Quando a gente pensa em cérebro, geralmente a gente pensa nessa estrutura, né? Eu pedisse para qualquer pessoa desenhar um cérebro, a pessoa desenharia isso aqui, tá? Só que isso aqui é a parte externa do cérebro, que eu vou chamar de córtex. Córtex quer dizer casca, tá? Então, parte externa. Quando eu abro, né, eu gosto muito de comparar o cérebro a uma jaca. Lá na IBK a gente fez umas oficinas sobre ansiedade. E eu digo muito isso, assim, eu amo pensar no cérebro como uma jaca. Eu imagino que eu estou cortando a jaca aqui, tá? E quando eu abro, lá na oficina, na IBK, eu aprendi que o nome disso era bambão, né? O talo da jaca, né? E aí, no talo da jaca, eu tenho essa estrutura mais interna do cérebro, mais particularmente essa região aqui, que eu vou chamar de sistema límbico, tá? Que é a sede das nossas emoções. Tá? A gente tem aqui várias estruturas que são estruturas extremamente potentes do ponto de vista dos impulsos emocionais, tanto do medo como do prazer, né? Todos esses os disparadores desse processo encontram-se aqui nessa região mais interna. E aí o que é que eu tenho? Qual o grande desafio do cérebro que acontece o tempo inteiro? É promover o equilíbrio entre essa região mais externa, que diz respeito à cognição, que diz respeito a controle de impulso, que diz respeito à memória de trabalho, que diz respeito ao processamento complexo de informação, com essa questão mais interna, que diz respeito à visceralidade, à raiva, à agressividade, a medo, a prazer. Então, essas áreas todas, elas são hiperconectadas, né? Nós temos fibras passando por todas essas regiões, e aí, qual o grande desafio? O 1993. Ah, tá. Fred, aqui deu uma interferência. Peraí, aguarda um momentinho. Deu alguma interferência aqui, rapidinho. Alguém tá ouvindo a interferência que tá dando? Tá dando aqui uma outra pessoa, como se tivesse uma ligação. Deixa eu ver se volta. Senão eu inicio novamente. Aqui Tá. entrou uma ligação, literalmente. Pronto, agora estou escutando. Pronto. Agora voltou. Entrou uma ligação aqui, que eu não sei de onde é. Mas aqui já tem espírito de oração, minha gente, desde o começo, viu? O Senhor não deixa essa live cair. Senhor, não deixa essa live cair. Não deixa essa live cair. Em nome de Jesus, está repreendido todo mal. A live vai continuar até o fim, em nome de Jesus. Sempre tem alguma coisa que acontece, mas vamos lá. Já voltou aí para vocês? Pronto. A sua voz aqui para mim está tranquila. Vamos lá. Sim. A gente tá falando, você estava falando lá da interferência aqui, que tem aquele negocinho da jaca, que eu esqueci o nome, desse sistema límbico. E dessa relação com essa estrutura mais interna, mais externa, né? Mais precisamente a parte da frente, a parte da testa, eu vou chamar de córtex pré-frontal. Tá? Tem uma região que fica entre essas duas estruturas, a gente vai falar um pouco sobre ela, eu vou chamar de córtex cingulado, tá? Mais particularmente córtex cingulado anterior. Por que estou falando esse termo técnico? Porque muitas pesquisas têm apontado, né, que essa prática meditativa, e aí eu estou fazendo o link com o jejum, pensando o jejum enquanto também uma prática de busca de transcendência, uma prática meditativa, com um fortalecimento dessas regiões que dizem respeito ao aumento da capacidade de gestão emocional. Né? Então, o que é que as pesquisas apontam para a gente? Que pessoas com ampla experiência meditativa, pessoas com experiência de jejum, né? E aí eu estou fazendo a partir de agora, esse link entre essas duas experiências, elas têm um aumento, um fortalecimento nessa capacidade de gestão emocional, tá? E, consequentemente, elas têm um rebalanceio aí,
né, um reequilíbrio na relação entre a nossa parte que gerencia o comportamento e os nossos impulsos mais básicos, como medo, como raiva. Então, uma coisa que é sabido, o aumento da experiência meditativa. E aí, nesse pacote, eu incluo a questão do jejum, aumenta a nossa capacidade, porque ativa melhor a área do cérebro, como o córtex pré-frontal, o córtex cingulado anterior, para que eu consiga melhorar a minha gestão dos processos emocionais. Né? E aí, por exemplo, um grande desafio nosso, o descontrole emocional. Né? Nós somos, muitas vezes, tomados por surtos, né? por crises de raiva, de desespero, né? Muito relacionado ao pico de estresse, parará, parará. E aí o que acontece? Na medida em que eu começo o processo de jejum, começo um processo meditativo, começo um processo de busca intencional dessa reconexão com o transcendente, quando eu menos espero, eu estou me vendo mais calmo, eu estou me vendo com maior capacidade de gerenciamento das emoções, eu estou me vendo menos explosivo, eu estou me vendo menos sujeito a impulsos. Né? Isso se dá porque, de fato, há um rebalanço, há um reequilíbrio na atividade dessas estruturas cerebrais. Né? Existe um estudo interessante. Oi. Perfeito. Perfeito. Mical, você está falando Mical. Olha, a Mical, para fazer assim, vai. Essa estruturazinha aqui dentro, né, a gente tem uma estrutura bem particular chamada de amígdala. Né? Não são as amígdalas da garganta, mas a amígdala do cérebro, as amígdalas do cérebro. E essas amígdalas, elas são o nosso sensor de perigo. Né? Então, sempre que eu estou em uma situação que o meu cérebro interpreta como perigo, né, que eu estou sob ameaça, essa amígdala, ela dispara uma atividade, né, que está relacionada ao que eu vou chamar de sistema nervoso autônomo, porque é automático, isso independe da vontade, tá? Isso é uma coisa que simplesmente acontece e que tem a função de nos manter vivos, porque pense que o perigo ele pode ser desde o chefe até um leão, até uma cobra e um passeio na floresta. Né? Então, quando essa amígdala percebe um perigo, ela dispara e isso para uma cascata de fenômenos neuroendócrinos, né, que levam o meu corpo a se preparar para uma reação de luta ou fuga. Tá? Isso é muito incrível porque, assim, primeiro por ser automático, segundo pela potência que a atividade da amígdala tem, tanto a literatura descreve casos mais intensos como um sequestro da amígdala. O que é um sequestro da amígdala? É uma situação de medo, de ameaça, e simplesmente é como se eu perdesse a racionalidade e eu acho daquele modo mais desesperado. Imagina alguém que tem medo de barata e de repente aparece uma barata e a pessoa age de um modo que você diz assim, não é possível que ela fez um escarcéu desse por uma barata, né? Subiu na mesa, pulou, gritou, toda. Mas por que isso? Porque o cérebro dela entendeu aquilo como um perigo, né? E disparou uma série de processos físicos. Por exemplo, pensa comigo, na hora que eu tenho esse medo ativado, eu tenho um aumento da frequência cardiorrespiratória. Por quê? Porque eu preciso de uma maior disponibilidade de sangue e de oxigênio no meu corpo. Eu tenho um tensionamento muscular, porque eu preciso de força para lutar ou fugir. Eu tenho aquela sensação de que a barriga está fria. Eu digo, meu Deus, eu tive um medo e a barriga ficou fria. E fica fria mesmo. Por quê? Porque o sangue sai do intestino, porque ali é hora de sobreviver, de fugir. Não é hora de digerir. Então, o sangue vai para braços, para pernas. Né? O rosto fica pálido. Diz, menina, tu és branca. Tô mesmo, tu tá pálido. Por quê? Porque o sangue... Há uma redistribuição. Só que esse sistema, Mical, todo mundo está assistindo, ele foi feito para agir pontualmente em situações de perigo, que são perigos pontuais. Por quê? Porque o gasto de energia do cérebro e do corpo em situações de alto estresse é um gasto muito grande. Lembra que eu estou falando de uma estrutura de mais ou menos 1,5 kg, né?
mas que tem 86 bilhões de células nervosas aqui dentro, né? Muitas conexões, mas que consome entre 20% e 25% da energia do corpo. Então, o cérebro é uma máquina que gasta muita energia. E quando eu estou nessa situação de alerta, tá? O gasto dessa energia aumenta. O que é que a gente sabe? Né? Os estudos têm apontado isso, que a prática meditativa, que práticas associadas aqui, repito, estou linkando jejum, meditação, faz com que essa ativação de luta ou fuga, que eu vou chamar de ativação simpática, ela se reequilibre. E uma função, uma atividade de preservação da vida, de calmaria, de manutenção das funções psicofisiológicas, que eu vou chamar de parasimpática, se restabelece. Ou seja, meditação, movimento intencional de busca por esse esvaziamento de si, por essa busca do transcendente, né? Associado a todos os benefícios do jejum, do ponto de vista bioquímico, faz com que reequilíbrio nas forças do cérebro que estão relacionados a alto estresse, estão relacionados a muito cortisol, que estão relacionados à redução da imunidade. Então, o que é que eu estou dizendo? Ora, os estudos têm apontado que quanto mais nós nos engajamos e nós investimos em práticas dessa natureza, como jejum, meditação, né, eu tenho um reequilíbrio que impacta na redução do gasto energético, que impacta no aumento do autocontrole, que impacta no aumento da gestão emocional, que impacta no distensionamento físico. É um problema hoje crônico na sociedade. As pessoas vivem com muita dor, e geralmente dor tensional. Né? E aí, o que é que eu tenho? Eu começo um jejum com uma intenção, de repente eu vejo que é aquela dor que toma conta do meu pescoço, da nuca, peso, ombro, parará, de repente ela diminui, de repente ela até some. Por quê? Porque eu tenho um reequilíbrio da estrutura fisiológica. Né? Então, assim, jejum, meditação, reduz estresse. O que é incrível é que, assim, hoje nós temos o estresse como um problema de saúde pública internacional. Né? O mundo padece as consequências do estresse. E aí nós temos, então, um grande remédio para o mundo. Né? Vamos meditar mais, vamos jejuar mais, vamos nos desconectar dessa turbulência do aqui e agora, em busca dessa relação, né? No caso do que nós estamos falando, particularmente aqui na live, dessa relação com Deus, né? E isso vai trazer o quê? Isso vai trazer solução para muitos problemas da minha vida, problemas da minha alma. Problemas que eu não fui até da solução para eles, mas que, por tabela, por estar falando de um sistema complexo, interligado, as coisas começam a acontecer. Né? E aí, isso tem um efeito impressionante. Um outro aspecto importante. Deus nos fez para jejuar, Fred. Deus fez um pouco para jejuar, para entrar nesse processo aí de ajuste, né? E a gente não usa, porque na realidade, não sei, porque a gente parou tanto de jejuar, parou tanto de ter intencionalidade no jejum, né? Eu não... Enfim, vai, manda mais. É uma questão importante, né? Que talvez em outros momentos a gente possa até no dia a dia estar se pensando o porquê. Né? O porquê que nós fazemos movimentos, são movimentos tão antinaturais, né? São movimentos tão boicotadores da própria existência. Né? O porquê que nós nos achamos tão inquietos, mas nós buscamos coisas que nos inquietam. Né? E assim, isso é uma questão importante para a gente refletir. E aí, aquilo que eu disse no começo, Mical, essa relação, sabe, essa busca, ela traz luz. Né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? E, às vezes, a verdade, às vezes não, sempre, a verdade, ela também vai se revelar enquanto a verdade sobre nós mesmos. Né? E isso é profundo.
Isso é profundo, porque assim, até abri aqui quando você falava, né? Você vai falando da ciência e o Espírito Santo de Deus, ele ministra. Cada coisa que você está falando aí, o Espírito Santo de Deus, ele ministra, né? Aqui, Isaías 6 faz assim, que Isaías colocou aqui, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado no trono, elevado e exaltado. A aba do seu manto encheu o templo. Os serafins paravam acima dele, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriu o rosto, com 2 os pés, com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, sua glória é deslumbrante enche toda a terra. E vai aqui mais frente, né? Isaías, ele se enxergou. Deixa eu ver a passagem que ele diz. Juízo, é dia do juízo, eu estou perdido. Cada palavra que falei na vida era podridão. Soou como um blasfêmia. Não foi o anjo que disse para Davi, para Isaías aqui. Isaías se viu e ele colocou aí: o povo com quem vivo fala da mesma maneira. São palavras que corrompem e profanam. E agora olhei diretamente para Deus, o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, esse processo do jejum, ele nos leva a uma conexão com o próximo. Eu acho muito importante. Teve até uma ministração que você fez lá na igreja, da importância da gente orar. Eu tenho meu momento individual. E quão é importante também a convivência com o próximo. Eu posso orar orar e não saber nada da vida da pessoa, e só orar pela pessoa, e a relação não existe, né? E uma coisa que você ministrou que eu achei importantíssima: eu preciso ter relação com o próximo. Então, nesse processo, a gente passa a se enxergar, a gente fala que nem o Isaías: ai de mim, Senhor, ai de mim. E constantemente, esse ai de mim não é só uma vez, não. Eu já disse tanto ai de mim da semana passada para cá: Senhor, ai de mim, Jesus. Porque quando a gente começa a se encontrar com Cristo, a luz dele resplandece em nós. Mas ela não é resplandecer que a gente vai brilhar que nem Moisés, não. Ela vai resplandecer ao ponto da gente se enxergar de uma forma que ninguém precisa falar. O próprio Espírito Santo, ele bota o espelho na nossa frente e diz: ei, ó aqui você. Ele nos tira, eu não sei te explicar como é isso, mas é como ele nos tirasse de um foco, ele colocasse uma situação, é como se o nosso espírito, não é isso, minha gente, entenda, viu? Para dizer que eu não estou falando blasfêmia. É como se eu saísse dentro do meu corpo, eu começasse a me perceber e olhasse para mim e dissesse assim: eu não acredito que eu sou isso. E eu começo a ter mudanças, né? Uma explicação neurocientífica que eu vou lhe dizer. O que é que as pesquisas têm mostrado? Vai, conta aí, vai. Que eu amo essas coisas. É porque Jesus, ele faz todas as coisas, né, Fred? Ele é criador de tudo. Ele é criador de toda a ciência. E ele tem uma justificativa. Porque eu sabia que tem uma justificativa na ciência. Algumas coisas interessantes. Por exemplo, dentre as nesse cérebro, né, nesse córtex, que tem um aumento de ativação quando a gente tem essa prática meditativa, a ciência tem mostrado para a gente 2 áreas em particular. Uma é chamada de ínsula. Então, as pesquisas têm apontado que os meditadores, eles têm uma maior atividade na ínsula. E o que é a ínsula? A ínsula tem relação? A ínsula tem relação com gestão emocional e empatia. Né? Então, eu aumento a minha capacidade de perceber o outro. Eu aumento a minha capacidade de me gerenciar emocionalmente, até de modo que o outro deixe de ser uma ameaça para mim, e eu consiga ler coisas que antes, no corre-corre, e nessa hipoativação da ínsula, eu não tinha a capacidade de perceber. Então, esse é um aspecto. Há muitos estudos que já têm apontado aumento da empatia, aumento do altruísmo, né, correlacionando ao aumento da atividade da ínsula. É um aspecto. E outro aspecto é que existe um conceito na neurociência chamado de teoria da mente. Né? A teoria da mente é a capacidade que nós temos de imaginar o que o outro está pensando. Por exemplo, eu estou olhando para você agora e eu posso começar a imaginar o que você está pensando. Né? Então, eu acho que Mikau agora está pensando isso. Então, há estudos também que apontam um aumento dessa atividade de teoria da mente em pessoas com práticas meditativas. Né? E outro aspecto importante é um aspecto chamado de metacognição, que tem a ver com essa atividade do córtex pré-frontal, que é a capacidade que eu tenho de
meio que sair de mim de helicóptero e olhar para mim mesmo e pensar sobre mim, né? Então, aquele movimento do examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, que eu... É como se eu me congelasse no tempo, eu saísse, né? E isso é um fenômeno psicológico mesmo. E aí eu olho para mim como se eu fosse um terceiro. É interessante, né? Como se eu fosse um analista e eu consigo, assim, perscrutar questões de um modo mais cuidadoso. Enxergar coisas que eu não enxergava no corre-corre da vida. Então, a teoria da mente, na ideia de que eu tenho um aumento da capacidade de compreensão e de pensamento sobre o outro, o aumento da capacidade de perceber, de empatia, e o aumento da capacidade de olhar para mim mesmo, me examinar, avaliar e me autorregular, são aspectos que têm sido apontados como aspectos que crescem em pessoas com prática meditativa, né? E aí você vê assim, essas são necessidades sociais elementares, básicas, que a gente vê cada vez mais, né, nós e os nossos filhos, principalmente, precisando de mais habilidade social, melhor convívio social, melhor capacidade de olhar para o outro, de ler o outro. E é o que é que eu tenho? As pesquisas mostrando, e aí eu apenas abro um parênteses naquilo que eu falei no começo. Há uma diferença entre correlação e causalidade, tá? O que as pesquisas apontam é que pessoas que têm prática meditativa têm apontado um aumento substancial nessas atividades, nessas habilidades cognitivas, né? Então, meditar, jejuar, faz bem para as relações humanas, faz bem para a minha capacidade de me perceber, né? Faz bem para a minha capacidade de olhar para mim mesmo de um outro lugar, né? Onde eu saio, olho para mim e eu digo assim, ai de mim, né? Antes, eu gosto muito desse texto de Isaías, que até o capítulo 6 é o ai dos outros, né? Ai de, ai de, ai de, ai de. Aí no capítulo 6 ele diz assim, ai de mim, né? E esse ai de mim exatamente está relacionado a essa capacidade de olhar para mim mesmo e dizer assim, Fred, vem cá, velho, não tá bom, não tá legal assim, né? Como é que você está fazendo isso? E assim, isso é tão incrível porque mexe com áreas e com coisas que no automático a gente não percebe. Às vezes os outros percebem na gente, mas a gente resiste. A gente argumenta, a gente diz, não, você está errado, não tem nada a ver, não, isso. Todo mundo percebe, os filhos percebem, a esposa percebe, o marido percebe, o amigo percebe, o chefe percebe, o empregado percebe, o vizinho percebe, mas a gente não. E de repente, né, na medida que você faz esse movimento, existe, do ponto de vista psicofisiológico, um aumento nessa capacidade. E, claro, aí quando eu tenho, e aí eu fujo da questão da ciência e entro na minha experiência com a tendência, com Deus, com a questão da espiritualidade, que o confrontamento pela palavra, para mim, serve como luz, né, e como termômetro, dizer assim, ó, aquele que fazia isso, não faça mais, né? Aquele que isso, não haja mais. Então, eu entro num processo de confrontamento com o meu modo de ser no mundo, né? Mas não um confrontamento para angústia, não um confrontamento para uma hiperativação límbica. Mas lembre, eu tenho agora um fortalecimento de um córtex cingulado anterior, tenho um fortalecimento de um córtex pré-frontal, eu tenho um aumento da capacidade de percepção, eu tenho uma redução de cortisol, eu tenho uma redução do estresse, eu tenho um aumento da capacidade de neuroplasticidade, e as coisas elas vão somando, e de repente eu vejo que as coisas começam a mudar, né? E muda em função de quê? E aí isso que eu digo. Eu conto muito da minha experiência, eu vi que a minha sobrinha entrou na live lá de Garanhuns, né? E assim, eu conto muito a experiência que eu vivi com a minha família, a partir da conversão dela, né, do irmão meu que é e assim, eu digo isso em todo canto, né? A minha família era um caos, era uma bagunça, né? Era uma coisa tal e tal, até que, né, a partir de uma experiência de uma
pessoa que faz esse movimento de aproximação e de busca intencional, né, por essa conexão com Deus e essa autoconfrontação sincera, silenciosa, calma, as coisas começam a mudar em uma pessoa e de repente vai mudando no outro irmão, mudando no outro irmão, mudando em mim, mudando no pai, mudando na mãe, mudando em todo mundo, e de repente eu olho para uma história familiar e eu digo assim, não tem como negar que eu tenho uma família antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Porque a experiência que se dá nessa relação é uma experiência transformadora, não apenas de uma dimensão transcendente, mas de uma dimensão concreta, relacional. As brigas diminuem, né? O egoísmo diminui, a chatice diminui, a intolerância diminui, eu não sei o que diminui, né? Aumenta a empatia, aumenta o cuidado mútuo, aumenta a... De repente você olha igual a paz. De repente, no caos, instala-se paz. Né? E aí a gente busca, às vezes, tanta solução externa. Né? A gente vive um processo de medicalização do comportamento, né? Onde a gente busca remédio para tudo, e nada é contra a medicação. Eu tenho dito isso o tempo inteiro. Já usei várias vezes e precisa usar de novo o uso na paz. Né? O uso, assim, porque é um recurso, mas assim, puxa vida, vamos tentar, né? Vamos tentar fazer esse movimento de transcendência mesmo, porque eu acredito piamente nisso e não posso negar aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivi. Nós somos seres vivos e psíquicos só espirituais, ponto. Né? Então a gente tem que fazer movimentos intencionais em direção àquilo que é a essência, aquilo que somos nós. Porque enquanto nós não fazemos isso, nós estamos como desabitados, como desalojados. Né? Por quê? Porque existe uma dimensão nossa que não está sendo suprida. Né? Deixa eu só ver se tem mais algumas questõezinhas. Aí gente, e Michael, tem outras coisas. Por exemplo, há estudos que apontam o incremento em funções cognitivas. Por exemplo, linguagem, né? Assertividade. Estudos que apontam que meditadores, né, têm maior facilidade em se comunicar, têm maior facilidade em ser compreendidos, têm maior facilidade em assertividade, sim, sim, não, não. Né? Tem maior facilidade em botar limite, ou seja, um fenômeno altamente complexo, como o fenômeno da linguagem, que também se situa basicamente no hemisfério esquerdo, nessa região, principalmente na expressão da linguagem, em uma áreazinha que eu chamo aqui de área de brocado, posso pré-frontal esquerdo, mas enfim, isso tudo é potencializado em pessoas que têm experiência. Meu Deus, pouco jejum, meu Deus. Meu Deus, lá se pouco jejuar. É coisa linda. Pois é, aí tem outras questões. Inclusive a mudança. Né? Eu trabalho com neurofeedback. Neurofeedback é uma técnica. Né? O Luan está aí, eu vi que o Luan está aí, trabalha com neurofeedback, o Paulo também, outras pessoas. O que acontece? Existe uma atividade no cérebro elétrica, que eu chamo de atividade de gama, né? Que é uma atividade que tem um papel importante nessa conectividade do cérebro. Sabe? Imagina isso aqui com um monte de fibra, indo e voltando em todas as direções, e que precisa se comunicar com eficiência, com suavidade, e aí essa atividade de gama é uma atividade importantíssima e que é comprovado um aumento substancial da atividade de gama no cérebro de meditadores. Ou seja, assim, a gente tem que estimular isso. Isso, claro, voltando lá no começo da minha fala, isso olhando para o aspecto científico, né? Olhando para o aspecto do jejum, da meditação e da busca pela transcendência. Paralelamente a isso, tem a minha crença, tem a sua crença, que é a dimensão espiritual do processo. E essa dimensão ela não se explica pela ciência. Né? Eu lembro que uma vez eu estava na faculdade, eu era professor de epistemologia. Epistemologia é o estudo da ciência. E aí, um aluno meu que era pastor, aqui em Maceió, ele chegou feliz. Né? Disse, professor, te ouviu? Ele disse o quê? Ele disse que
na Super Interessante, saiu uma capa da Super Interessante falando da comprovação da existência de Deus. O que é que o senhor acha? Aí eu disse para ele, ó, pode ser que na próxima capa saia na Super Interessante a suposta comprovação científica da não existência de Deus. E a pergunta é, a sua fé vai estar baseada na capa da Super Interessante desse mês ou na capa da Super Interessante do mês que vem? Por quê? Porque a gente tem que ter consciência que nós estamos falando de dimensões, são dimensões diferentes. Por mais que elas se correlacionem e que a ciência comece a mostrar isso, nós estamos falando também que nessa busca, e eu creio nisso obviamente por experiência, né? E não só por experiência, mas por aquilo que eu professo enquanto fé também, que existem outras transformações que vêm por outras vias. E é exatamente a via do sobrenatural. Né? Então, assim, E assim, eu não se sinta ofendido. Se eu ofender, já me perdoe, viu? Em nome de Jesus. Mas eu acredito piamente que desculpa até os colegas, viu? Não fique chateado comigo, não. Mas quando você fala, eu fico rindo aqui. Eu fico maravilhada. Na realidade, eu fico chocada, como diz a história. Eu fico abismada, impressionada como ele faz as coisas e ele dá o conhecimento ao homem. Tipo, eu não tenho como dizer para você o nome de tudo isso que você está dizendo, mas eu tenho como falar da minha relação. Como eu falei, ó, gente, eu não estou falando, não quero falar heresia, mas é como se fosse isso. Aí você disse, ó, mas a ciência tem uma justificativa para isso. E isso é perfeito porque, na realidade, Deus, ele deu base de estudo para as pessoas. Ele deu, ó, isso aqui vai funcionar dessa forma aqui, porque, na realidade, tudo vem dele, né? Todo nome perfeito vem do Pai das Luzes, minha gente. Isso é lindo. E eu acho perfeito que o comportamento do indivíduo, como Deus, ele disse, olha, se vocês fizerem isso aqui, vocês vão ter esse resultado. Eu me lembro que uma das lives do Dr. Henrique, ele falou o seguinte, que ele ia fazer o vestibular para medicina e ele precisava, e ele queria lembrar de tudo que ele estava estudando. Nessa semana ele fez jejum até o dia da prova. E antes da prova ele não estudou porque ele acreditava no que ele estava estudando, ia ficar na mente dele, e ele estimulou isso com jejum. Ele foi fazer a prova, passou no vestibular, enfim. Porque na realidade, aí ele vem com a parte científica, né? Ele disse, ó, Mical, isso vai gerando a memória da gente ficar melhor no processo de jejum, e você está falando para mim as coisas de uma forma diferente, você colocando a neurociência, né? E como isso é perfeito. E como Deus, ele quer que o seu povo jejue. Ele quer que o seu povo, de forma intencional, comece a buscar isso. E não vai ser só uma melhoria espiritual, vai ser uma melhoria física e mental. Isso só tem a tendência disso, de falar do organismo. O cristão, ele vai ter uma vida sadia por completo. A gente vai ter, me perdoe dizer se eu estiver errando, viu? Mas vai ter menos depressão, a gente vai ter menos problema de irmãos com problema no coração, com obesidade, diabetes. Meu Deus, a gente vai estar com uma nação santa sadia. Porque está buscando quem? A fazer o Senhor da maneira correta. A gente está começando a cuidar do templo do Espírito Santo, onde o qual, se a gente não cuida bem, ele se entristece. Né? Então, são princípios básicos que às vezes a gente quer, eu quero que Deus ele se mova, e venha anjos, e venha fogo do céu, e venha vento impetuoso. E faz o básico, vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos ler mais a palavra de Deus, que a palavra de Deus está ensinando tudo isso que a gente está falando. Né? O que você está falando para mim, eu vejo tudo aqui na palavra. Quando eu puxo, eu digo, meu Deus, como o Senhor faz as coisas lindas. Né? E eu fico muito impressionada como Deus ele nos criou para isso. Para a gente buscar da forma intencional. Intencional, e a gente vai ter uma colheita. Né? Porque é o ordinário, eu faço o ordinário e eu tenho da parte do Senhor, porque Ele é isso. Eu recebo o extraordinário, porque eu faço o básico. Aí vem aquilo que o Lucas falou antes, ser fiel no pouco. Eu preciso pegar as pequenas coisas e não abrir mão dessas pequenas coisas, mas honrar essas pequenas coisas. Que elas, se eu as honro,
Aí vem o extraordinário da parte de Deus. Sobre o muito te colocarei. Perfeito, perfeito, Fred. Amei, amei. Me vi totalmente em cada E é frase. incrível, né? Porque assim, na medida que a gente vai estudando, você vai vendo assim, puxa vida, é isso. É assim, como de fato isso acontece, como você experimenta isso, e que efeito incrível isso pode ter na vida, tanto pessoal como na vida comunitária, né? Como a gente pode ser um povo mais saudável, né? Com Com certeza. repercussões, e aí eu tenho aquele efeito em cadeia, né? Que, assim, que na medida em que eu vou mudando, o sistema onde eu estou inserido também vai mudando, né? Então, o lugar onde eu trabalho também vai mudando. A minha família também vai mudando, né? O meu grupo social também vai mudando, né? E a minha relação com o dinheiro também vai mudando, com o trabalho também vai mudando. E é assim, é uma, é um ciclo virtuoso que se instala, né? Agora, tudo parte de onde? De uma intencionalidade, né? Tudo parte de um movimento de abrir mão, né? Esvaziar-se, né? E contra o estabelecido no automático, né? O que é muito difícil. Eu estava conversando um dia com o marido da minha sobrinha, que está na live aqui também, lá de Garanhuns, eu vi aqui, ele entrou, e aí ele falou um pouquinho sobre essa experiência. Chega, meu jeito. Não perdi a live, não. Ele só caiu aqui, eu vou chamar ele de novo. Acho que caiu alguma coisa lá. Chamando o Fred novamente. Vamos E lá. ele compartilhando Caiu, sim. coisas de experiência dele com monges, essa coisa toda, e assim, vendo assim, puxa vida, gente do céu, eu tenho um livro antigão que eu tenho aqui, tá até aqui, O Monge Executivo, né? Então, gente do céu, a gente tem Sim. algumas explicações que são milenares, explicações que estão de milhares de anos, e que a gente insiste em tentar reinventar a roda, né? E com alguns ajustes na nossa rotina, na nossa dinâmica, a gente vai conseguir efeitos em todas as esferas, tanto da esfera dessa relação com o sobrenatural, né, e desse aspecto na vida da gente, como também nas esferas da horizontalidade, né, e da eu comigo, eu com o outro, né, eu com o meu grupo, eu com o meu mundo, eu com Deus, enfim, a coisa, ela tem um potencial muito grande. A gente não tem como dimensionar, não tem como nós alcançarmos até onde a gente chega. Porque, na realidade, é um movimento onde não é um movimento nosso. É um movimento que reverbera isso de certeza absoluta. De certeza, eu não tenho, esse eu não erro. Isso está no coração de Deus. Ele quer que o seu povo, ele verdadeiramente se humilhe e se prostre. É um novo tempo. Tem um avivamento de Deus sendo liberado para a terra. E isso chega assim, mexe comigo, mexe com a minha alma. Nós iremos fazer parte desse avivamento aqui no Brasil, aqui em Alagoas, aqui em Maceió. Nós já somos canal do avivamento da parte de Deus. É despertar o povo de Deus para algo mais, que a gente só pode fazer e deixar ele reverberar esse transbordo na vida das pessoas, né? Fred, tem algo mais para colocar para a gente? Não, fundamental. Eu estou amando essa É isso, live. fiquei preparado. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Fazer alguma pergunta? Alguma Alguém tem objeção. alguma dúvida? Fred, enquanto as pessoas fazem pergunta, explica qual a tua área hoje de atuação, qual o teu público-alvo e como é que tua clínica funciona. Eu sou psicólogo de formação, né? Até no story que você anunciou, você me referenciou como neuropsicólogo. Eu não sou neuropsicólogo, porque existe uma formação específica na psicologia, né? Coisa de burocracia, chamada de neuropsicologia. Eu não tenho a formação de neuropsicólogo, eu tenho formação em neurociência aplicada. Fred,
prática, qual a diferença? Esquece a diferença, mas enfim, só para fazer essa situação de justiça. Que pra Pois gente é, que é leigo mas é eu tudo a preciso mesma dizer isso coisa. para não falar que eu estou dizendo um título que não tenho. Mas eu trabalho no SUS com reabilitação, né? O SUS é uma paixão para mim, assim, trabalho com as coisas de cérebro, de comportamento no SUS, lá no Pan Salgadinho, para pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência. E trabalho também no consultório. No consultório eu faço psicoterapia com adultos, fundamentalmente, adolescentes e adultos, e trabalho com uma ferramenta chamada de neurofeedback, que é neurociência aplicada. O que a gente faz? A gente tenta ler como esse cérebro funciona a partir de uma perspectiva elétrica, né? E a gente consegue treinar o cérebro para que ele se reequilibre, né? Como é isso? É uma viagem, assim, para quem não está acostumado, mas, fundamentalmente, imagine assim, se eu estou muito ansioso, tá? Eu tenho, por exemplo, áreas do meu cérebro que ficam muito aceleradas, disparando em velocidade muito alta. E aí a gente consegue, hoje, colocar sensores na cabeça da pessoa que lê essa atividade. A gente mostra para a pessoa que aquela atividade está muito alta e a gente trabalha com ela alguns exercícios, ela escutando algumas músicas, assistindo alguns vídeos, que o cérebro dela vai aprendendo a ir mudando essa atividade para uma atividade mais funcional. Por exemplo, um exemplozinho básico. Imagina que eu coloco em alguém muito ansioso um vídeo, né? Boto o leitor aqui e eu digo para o computador assim, é engraçado. Digo assim para o computador, ó, sempre que essa pessoa estiver funcionando com atividade muito agitada, o vídeo vai travar. Mas se essa pessoa conseguir acalmar, relaxar e entrar em um estado mais tranquilo, o vídeo vai andar, vai rodar e ela vai assistir o filme. E aí eu dou essa orientação para ela, ensino algumas técnicas e de repente ela começa a assistir o vídeo. E no começo vai travando, andando, mas o cérebro dela vai entendendo que sempre que ele acalma, o vídeo roda mais. Como que ela quer assistir o vídeo, meio que involuntariamente o cérebro vai acalmando e o vídeo vai rodando. E aquilo vai ensinando ao cérebro dela que aquele estado é um estado funcional, né? Então, assim, é interessante, tem muitas outras coisas envolvidas, mas fundamentalmente o que é a ideia? É a gente dar à pessoa, ou via psicoterapia, via fala, ou via recurso tecnológico, um espelho dela mesma, para que ela olhe para si, ou na tela, ou através da relação com o terapeuta, e ela diga assim, não, eu tenho aspectos que eu consigo perceber agora, que eram muito automáticos, mas eu não percebia, e que eu posso me regular a ponto de entrar em um estado de funcionamento mais equilibrado, né? Então, é como se fosse uma prática meditativa tecnológica, vamos falar assim, tá? Aí, essas coisas que eu mexo, mas, enfim, e é isso. E se precisar, por exemplo, falar com você para marcar consulta, pode falar diretamente no seu direct? Ou teria alguma forma? Pode, porque eu sou péssimo nesse no negócio direct? de rede social, né? Mas, assim, pode mandar, tal. O meu WhatsApp também, assim, é tranquilo. Deixa eu colocar aqui. 98877. Eu acabei de publicar aí, tá? E aí, se quiser assim, trocar alguma figurinha. Pacientes com TDAH também você atende, né? Adultos? Pronto, André. Olha aí, você estava procurando aí um profissional de mão cheia para você. Pois pronto. Alguém tem pergunta? Se tiver pergunta... Olha, Fred, eu vou te aperrear, viu? A gente vai ter aí 40 dias de jejum. Vai ser um período de Pentecostes. Então, antes desse período... Eu posso por favor. te usar? Então, qual vai ser o desafio da gente, né? Eu vou montar isso com, acredito eu, com a doutora Camila Beltrame, você e doutor Henrique, para a gente poder trazer uma condição para esse período de jejum. Vai ter várias propostas do jejum.
Vai ter jejum de 40 dias de 12 horas, ou uma pessoa vai fazer 40 dias de 15 horas, vão fazer 40 dias de 18 horas, e também tem gente que vai fazer 40 dias, só a base de sucos e várias instruções que a gente vai estar dando. E o desafio vai ser como a gente se preparar para viver isso. Porque eu acredito que existe a questão que eu preciso preparar minha mente para aquilo que eu quero. Porque eu sempre falo, meu objetivo ele tem que ser maior do que a minha vontade de comer. Então, como fazer isso? Como a gente vai levar essa mente para esse destino? Como a pessoa vai ver esse propósito? Então, a gente vai lançar esse desafio aí para vocês, médicos, estarem ajudando a gente, para a gente ver 40 dias na maior tranquilidade, viu? Não é. Que não é fácil. Mas eu acredito que com o auxílio de vocês, acima de tudo, o auxílio do Senhor, vocês sendo capacitados por Deus, o Espírito Santo vai dar algo para vocês sobrenatural, verdadeiramente, dentro da ciência, para ser liberado para nossas vidas. E eu acredito que antes desses 40 dias eu vou querer estar com vocês para estar dando essa capacitação, que na realidade depois a gente vai entrar no processo de retirada de massas, frituras, para estar organizando o organismo, para estar vivendo com mais tranquilidade. Porque eu tenho muitas mulheres abençoadas e homens também que vão fazer os 40 dias com certeza absoluta sem nada. Só a base de líquido. Então eu quero que essas pessoas vivam o sobrenatural de Deus, mas vivam com condições de viver isso, né? E eu vou desafiar vocês para estarem ajudando a gente. À disposição. Muito obrigado. Mas olha, todo convidado, Tá. ele tem que orar, viu? Tem que orar para a gente terminar a live. Gente, nós iremos jejuar na quarta-feira. O jejum, eu vou entrar na live com vocês. Quarta-feira, às 8 horas da manhã. Vai ser um jejum curtinho. Vai ser de 8 horas da manhã até as 20 horas do mesmo dia, tá? E aos poucos a gente vai caminhando para fazer mais desafios. Saímos 7 dias de jejum e a gente vai viver isso em nome de Jesus. Você vai colocar seu propósito diante de Deus. Vamos ter, nos 40 dias, a gente vai fazer diversos propósitos. Mas, acima de tudo, busque a face do Senhor. Se ele for o primeiro lugar, porque na realidade ele só ocupa o primeiro lugar. Ele não ocupa nem segundo, nem terceiro, nem quarto, nem quinto. Ele só ocupa o primeiro. Então, essa primazia da gente colocar ele em primeiro plano, buscar ele, eu tenho certeza absoluta que você vai viver a maior, você vai ver as grandes coisas que estão ocultas para aqueles que o buscam. Então, você vai ver solução para o seu casamento, você vai ver solução para as suas finanças, você vai ver solução no meio da tempestade. Ele vai dar paz. Eu não tenho como dizer para você como vai acontecer, mas eu tenho certeza absoluta que os seus problemas, eles vão se tornar minúsculos diante daquilo que você vai ver em relação a Deus. E ele vai lhe dar estratégia celestial para você poder avançar e você romper em diversas áreas de sua vida. E é isso aí. Fred, muito obrigado. Ore para a gente finalizar essa live. Fomos ricamente abençoados e eu ver essa ciência maravilhosa que o Papai do Céu liberou para vocês. Eu que agradeço ao pastor Lucas também, sou fãzaço, né? Vocês dois são comentadíssimos aqui em casa, pode ter certeza, sempre são referência para a gente. A gente sempre está falando. Eu, Eliana, os meninos também admiram demais. E obrigado pelo convite, confiança, e eu espero que nos momentos que a gente